Obrigada, Lucas. Bom, para entrar diretamente no tema, eu queria realçar em primeiro lugar que o Francisco foi um militante invulgar, fora do comum, por causa da sua trajetória de vida. Ele entrou na militância comunista quando tinha 20 anos e manteve-se como comunista durante toda a sua vida, de toda a sua existência, até aos 80 anos. Foram 60 anos de militância comunista que sofreram várias fases de consciência revolucionária. E eu ressalto isto como um exemplo de como o movimento comunista é capaz de criar personalidades revolucionárias que se superam a si próprias como indivíduos e que são envolvidos na própria dinâmica da luta de classes conduzida pelos comunistas. Então, gostava de realçar que o pensamento final que nós conhecemos do Francisco é uma súmula de todas as fases pelas quais ele passou ao longo dessa longa vida de militância. Então, a primeira fase foi a crítica à postura do Partido Comunista Português no início dos anos 60, 1960, em que tudo se julgava em volta da unidade com os democratas, republicanos e o abandono da Aliança Operário-Camponesa. É preciso dizer que naquele tempo os camponeses eram, não sei, mas pelo menos 40% da população em Portugal. Então, essa ruptura com o PCP não se fez de repente, foi muito longa de 3 ou 4 anos, pontuada por uma série de interpelações que ele fez ao Comitê Central, sem resultado, até que finalmente se dá uma ruptura e ele funda um novo movimento, este já de cariz maoísta, porque era isso que a época fabricava, gerava, e durante até ao 25 de Abril ele continuou preso, mas sempre ligado a essas suas teses de ruptura com essa falsa aliança entre o proletariado e a burguesia e a necessidade de reformular todas as formas de ação, quer teórica, quer prática, do Partido Comunista. Chegados ao 25 de Abril, aquilo a que normalmente se chama a dita Revolução dos Cravos, o Francisco teve um papel muito importante na unificação dos chamados marxistas-leninistas, aqueles que sendo seguidores da tradição comunista, se opunham ao Partido Comunista Eurocomunista ortodoxo, e foi graças a ele e a outros camaradas que se fundou o Partido Comunista Reconstruído. Mas logo aí começou a criar-se uma dicotomia entre o pensamento dele e as teses adotadas pelo partido. Chamavam-lhe a tese do 25 de Abril do Povo e era uma tese claramente dimitroviana, baseada no 7º Congresso, em que se divulgava outra vez a Frente Unida da aliança dos trabalhadores proletários com a pequena burguesia. Aqui teve um papel importante o Diógenes Arruda, que era um companheiro muito mais experimentado que nós éramos todos muito jovens, incluindo o Chico, que era o mais velho de nós, mas não tinha mais de 40 anos. Então, esse companheiro que vinha do Partido Comunista do Brasil entrou em conflito pessoal com o próprio Chico e disse-lhe, numa daquelas discussões bem acaloradas, disse: você precisa de ler o Dimitrov, porque está lá tudo no Dimitrov, você não percebe nada de comunismo nem de socialismo e você tem que aprender com o Dimitrov. Pronto, foi isso que o Francisco fez, foi ler o Dimitrov. E aí virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Portanto, houve um período longo de discussões políticas, longo de 4 ou 5 anos, em que finalmente se dá nova ruptura e ele e cerca de 80 companheiros militantes do PCR saem para construir a Organização Comunista Política Operária, que editou durante 30 anos a revista Política Operária.
Aí deu-se, ele e nós fizemos uma ruptura definitiva com as concepções que trazíamos de trás, em vários planos. O pensamento dele e aquilo que ele escreveu foi decisivo para nós podermos fazer essa transição. Foi um período muito doloroso em que tivemos que abandonar certezas que tínhamos e que afinal não estavam de acordo com aquilo que é o verdadeiro pensamento comunista e portanto, foi preciso um grande esforço ideológico e de propaganda e de trabalho entre os camaradas, discussão, debates, etc., para poder ele gizar as teses que constam do livro Anti-Dimitrov, portanto, em que ele faz a análise de longas décadas de derrotas do comunismo e faz situar essas derrotas justamente nas teses aprovadas no 7º Congresso da Internacional Comunista. Simplesmente a luta não termina aqui, porque quando se mexe neste problema do relatório de Dimitrov e 7º Congresso e as diretivas emanadas para todo o movimento comunista mundial, levanta-se imediatamente a questão do stalinismo, que era um assunto que não queríamos tocar, porque nós fomos educados como comunistas na tradição da veneração do Stalin e do período staliniano, mas inevitavelmente ele, Francisco Chico, teve que chegar à conclusão que o Dimitrov e o Stalin estavam no mesmo lado da barricada e, portanto, quando se tenta demolir o sistema de ideias do 7º Congresso, imediatamente está posto em causa todo o período stalinista. Portanto, há vários escritos que ele deixou sobre isso. Aliás, nós acabamos de publicar, e no site do FMR 21 está editado 2 volumes sobre o stalinismo, redigidos pelo Chico Martins. Outro aspecto que ele trabalhou muito, nós trabalhamos muito, foi a questão do partido, a concepção do Partido Comunista, a democracia interna no partido, como funciona o centralismo democrático, quais são os limites e quais são as regras pelos quais se deve reger um militante comunista. Ele chegou à conclusão que nós vínhamos de uma tradição stalinista de partido. E estudando os pronunciamentos de Lenin sobre o centralismo democrático e sobre o partido, chegámos à conclusão que nós tínhamos que adotar o estilo de Partido Comunista do tempo do Lenin, com as regras do Lenin. E isso foi muito decisivo para nós podermos continuar unidos até ao fim e até depois da morte do Chico, porque por aí passou uma linha vermelha que foi decisiva para nós não abandonarmos o sistema de ideias que ele criou. A conclusão final de tudo isto é que o Francisco concluiu que no plano político era necessário um programa comunista completamente renovado e autónomo, diferente de toda a tradição que ficava para trás. Sabíamos desde o início, ele próprio o disse e o escreveu, que partíamos para esta ideia completamente isolados, insistindo numa ideia que parecia única, mas que era para nós era a necessidade de independência política do proletariado, e era a única que fazia sentido. Se o sistema não evoluísse nessa direção, não seria possível nunca poder haver uma tomada de poder pelo proletariado e o derrubamento pela força da classe dominante, da burguesia. Bom, acho que basicamente é isso. Agora, no plano da pessoa propriamente dita como militante e como exemplo, bom, é muito difícil, quem não o conheceu tem muita dificuldade em apreender a pessoa como ela era, porque ele era uma pessoa muito discreta, muito reservada, embora não fosse em convívio era extremamente afável e comunicativo, mas na vida normal, talvez por causa dos longos anos de clandestinidade e prisão, era uma pessoa muito cautelosa, muito discreta, queria passar despercebido. No entanto, havia
à volta dele uma atmosfera de relaxamento e de consideração pelo pensamento dos outros, necessidade de dialogar e de polemizar. Ele era um grande polemista na escrita e na oralidade. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa extremamente afável. Eu não conheço ninguém, mesmo entre os seus inimigos, não conheço ninguém que não recorde esse lado de afabilidade e de sociabilidade do Chico. E isto contrasta muito com aquele modelo de comunista que às vezes alguns adotam, de pessoas secas, duras, que não transigem com nada. Não, ele não era nada disso. Ele era intransigente nos princípios, completamente intransigente, e ao mesmo tempo era de uma doçura, de uma afabilidade e de uma capacidade de diálogo com outras ideias que é difícil encontrar. Então eu acho que isso também serve muito de exemplo para a nossa atualidade, e sobretudo aquela persistência que ele manteve ao longo de toda a vida, mesmo nas maiores dificuldades, e foram muitas, de nunca abdicar das suas posições de comunista. Acho que isso é uma coisa que já não se usa e que é preciso recuperar, porque essa é a tradição de Lenin e de Marx. Ele foi muito exemplar nisso, sem nunca se vangloriar de tal coisa, antes pelo contrário, sempre minimizava o seu papel, mas do ponto de vista da nossa atualidade, acho que é preciso recuperar aquele modelo de partido que nós idealizamos, aquele modelo de militante que ele era, e aquela necessidade constante de, a todo momento da vida, trabalhar para a construção da tal corrente proletária comunista que um dia pode tomar o poder à burguesia. Basicamente é isto que eu acho que é preciso transmitir. E agora, para dar números, entre os 20 anos e os 80 anos dele, são 60 anos de militância, cerca de quase 20 anos de cadeia fascista, dura cadeia fascista, e cerca de, não sei dizer bem, mas 12 ou 13 ou 14 anos de clandestinidade. Portanto, o Chico, quando saiu da cadeia de Peniche, depois da instauração da democracia, praticamente só conhecia aqueles sítios onde esteve clandestino e preso. Ele não conhecia o país fisicamente, mas se lhe falássemos de qualquer canto do país, ou aliás do mundo, ele dizia-te logo quem eram quais eram as empresas que estavam ali a funcionar, quais as greves que tinha havido, quem era o dirigente fascista de serviço. Enfim, ele tinha na cabeça o país inteiro, imaginado e estudado por ele nesses longos anos de solidão na clandestinidade e na cadeia. Este também é um traço, a necessidade de inquirir, de saber, de conhecer, de estar atento ao que se passa no terreno. Esse também é uma qualidade que se vem perdendo e que nele era admirável. Ele, como teve muitos anos de clandestinidade, ele não usava agendas, e agora, como nós temos telemóveis, etc. Ele tinha todos os números de telefone, todos os nomes, todas as moradas na cabeça, ele tinha tudo de memória e não escrevia nada. Mesmo depois, longos anos depois do fim do fascismo, ele sempre manteve essa prática de memorizar tudo. E nisso era único, nenhum de nós era capaz de fazer o que ele fazia. Bom, eu não sei se estou a ultrapassar o meu tempo, Lucas. Posso continuar? Pronto, então... É um minuto. Mais um minuto. Pronto, não é bom nós endeusarmos os nossos militantes falecidos, os nossos dirigentes falecidos. E ele quereria tudo menos isso. Mas é preciso dizer que não é todos os dias que se encontra um militante assim. Eu costumo dizer que ele era feito do material de antes da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 1927. Esse material já não se fabrica hoje, porque as condições de luta também mudaram, as coisas todas se tornaram mais fáceis para nós e, portanto, nós temos que aprender com ele a preparar-nos para os duros tempos que vêm aí
e que sempre ele anunciou: isto vai ficar pior, antes de ficar melhor, vai ficar pior. Portanto, a nossa democracia burguesa é muito bonita, mas é só uma ilusão. Portanto, como comunistas, como militantes, eu acho que temos que seguir o exemplo do Francisco para nos prepararmos para os duros tempos que vêm aí, para, através deles, passando por eles, podermos um dia estar numa posição de liberdade e conquista de poder.